Olá, hoje é 30 de julho de 2026. Esse é o canal Internacionalismo em Desalento, um canal para debater história e materialismo. Meu nome é Fred, sou professor de História em Goiânia, sou um homem negro de pele não retinta, estou usando uma camiseta azul estampada pelo revolucionário J. Posadas, uso óculos e atrás de mim tenho vários livros e quadros. O tema do vídeo de hoje é Lambertismo e Morenismo, uma união interrompida. Antes de entrar propriamente no assunto, quero elucidar que não é minha intenção reacender uma polêmica com mais de 40 anos. O meu objetivo é, juntamente com vocês, tentar compreender por que um projeto tão promissor de fusão entre dois importantes setores de nossa tradição política, o trotskismo, não se manteve e, fazendo um exercício especulativo, imaginar como estariam setores esses hoje, se a fusão tivesse se mantido. Vamos começar explicando quem foram os dois principais dirigentes que emprestaram seus nomes a esses setores. Pierre Lambert, nascido Pierre Bolsel em Paris no ano de 1920, começa sua militância aos 14 anos e após a Segunda Guerra se torna um quadro dirigente da seção francesa da Quarta Internacional, o PCI, o Partido Comunista Internacionalista. Nos anos 60, seu grupo adota o nome de OCI, Organização Comunista Internacionalista. Essa organização, junto com outras seções nacionais, vão fundar o CORC, que é o Comitê de Organização e Reconstrução da Quarta Internacional. Nosso segundo personagem, Naruel Moreno, nasceu Hugo Miguel Bressamo Capacete em 1924 em Buenos Aires, na Argentina. Como Lambert, ingressou na militância muito cedo, ainda nos anos 40, integrou as fileiras da Quarta Internacional por anos, constituindo uma oposição chamada Fração Bolchevique. Mas em que momento os caminhos desses dois dirigentes e suas organizações se cruzam? Bom, o ano era 1979 e na Nicarágua, um pequeno país na América Central, a população se levantava contra uma ditadura sanguinária e corrupta apoiada pelos Estados Unidos da América. A ditadura da família Somoza já governava o país há 45 anos. A população recorreu a várias formas para derrubá-la, mas foi através da luta armada insurrecional liderada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional é que foi possível a vitória. Desde 1976, Moreno estava na Colômbia em exílio para sobreviver à ditadura militar argentina. Nesse país, em 1979, tem a iniciativa de construir uma brigada internacional de voluntários para ajudar a combater a ditadura Somoza na Nicarágua. A mesma se chamou Brigada Simón Bolívar. Contou com um número variando entre 250 e 270 combatentes e contabilizou 3 baixas. Após a queda de Somoza e a vitória da Revolução, tem início o choque entre o governo, formado pelos sandinistas em aliança com setores da burguesia, e a brigada. O novo governo passa a enxergar a brigada como uma ameaça por exigir e aplicar o programa trotskista, enquanto denunciava implacavelmente os sandinistas. Organizavam sindicatos, defendiam uma revolução agrária, a expropriação da burguesia e se negavam a desarmar-se. Enquanto isso, na Quarta Internacional, secretariado unificado,
na pessoa de seu principal dirigente, o belga Ernest Mandel, argumentava que as ações da brigada, de alguma forma, tentavam separar os trabalhadores de sua vanguarda, que na Nicarágua era a Frente Sandinista. Quando finalmente os morenistas da brigada são expulsos do país e entregues à violenta polícia do Panamá, o secretariado unificado apoia a atitude do governo sandinista. Nesse momento, temos a ruptura da fração bolchevique de Moreno com o secretariado unificado. Contudo, outros setores do trotskismo saíram em defesa dos morenistas. O principal foi o CORC, Comitê de Organização e Reconstrução da Quarta Internacional, fundado e dirigido por Pierre Lambert. Para um estudo sério e aprofundado sobre a heróica brigada, sugiro o livro A Brigada Simão Bolívar, vendido no Brasil pela CST, Corrente Socialista das Trabalhadoras e Trabalhadores. Graças a esse apoio, que Moreno depois classificaria primeiro como principista e depois do rompimento, de simples manobra para sobreviver, mas o fato é que, para os dois agrupamentos, o mais importante era lutar contra o que classificavam como essência do revisionismo, que nada mais era do que as capitulações do Secretariado Unificado da Quarta Internacional às direções stalinistas ou nacionalistas pequeno-burguesas, que lideraram processos revolucionários vitoriosos. Essa explicação é de Nahuel Moreno. Está num livreto intitulado Nossa Experiência com o Lambertismo. Está em espanhol, sem tradução para o português. Para isso, contei com a colaboração do meu velho amigo, companheiro do canal, Roberto Pacheco. Obrigado, camarada. O certo é que, em novembro de 1971, teve início um processo de unificação entre o CORC, de Lambert, e a fração bolchevique de Moreno. Tal fusão envolvia também uma organização denominada TLT, Tendência Lenin-Trotsky, que não conseguia encontrar nada a respeito. Seguiram-se aproximadamente um ano de debates. Em dezembro de 1980, o Comitê Paritário se reuniu e aprovou uma resolução intitulada Teses para a Reorganização da Quarta Internacional. Com base nesse documento, nascia a Quarta Internacional, Comitê Internacional, para se diferenciar do secretariado de Mandel, e a sede de sua executiva seria em Paris. Agora, na última parte, vamos expor as duas versões que levaram à interrupção dessa, que na minha avaliação foi a melhor iniciativa de enlace de nossa tradição desde 1963, quando houve o Congresso de Reunificação da Quarta Internacional. Para Pierre Lambert, o ponto principal foi a incapacidade de Moreno e seu grupo de compreender a tática de frente única operária. Veja bem, em 10 de maio de 1981, foi eleito presidente da França, François Mitterrand, membro do Partido Socialista, em aliança com o Partido Comunista. Moreno começa, através de cartas à executiva do Comitê Internacional, a expressar discordância em relação à política adotada pela OCI, então seção do CORC, lambertista, na França, frente ao governo recém-eleito. Até aí, tudo bem. A proposta seria uma reunião da executiva para discutir sua caracterização
caracterização do governo. Para Moreno, era um governo de frente popular. E a política seria de nenhum apoio. Para Lambert, a política seria de frente única operária. Em setembro de 1981, Moreno envia um artigo, O Governo Mitterrand, Suas Perspectivas e Nossa Política. Era o início do divórcio. Lambert vai contra-argumentar que o risco era a guerra civil que estava sendo gestada contra Mitterrand e não seu próprio governo. Fecha aspas. Esse é um desvio bastante comum e denominado teoria dos campos. No Brasil, vem sendo levado adiante pelo clericalismo petista, desde 2018. Quem aqui nunca fez uma crítica aos limites ou mesmo ataques do governo Lula às condições de vida dos trabalhadores e foi acusado de bolsonarista? Os defensores da política de Lambert vão argumentar: Moreno e seu grupo tiveram todas as oportunidades para debater a relação da seção com o novo governo, inclusive alegando que, em julho de 1981, o Comitê Executivo se reuniu na América Latina, reunião essa que algumas fontes apontam ter sido presidida na maior parte pelo próprio Nahuel Moreno. E o próprio teria proposto adiar a discussão do ponto sobre França. Em outra oportunidade, Moreno recebeu um convite para participar do 26º Congresso da OCI e também não aceitou. Em resumo, Moreno e seus camaradas eram incapazes de compreender que naquela conjuntura o choque com o governo deveria ser indireto e não direto. Os morenistas argumentam que a OCI capitulou pura e simplesmente a um governo frente populista. E, a meu ver, a denúncia mais grave seria o caráter imperialista do governo, uma vez que não foi realizada nenhuma campanha pela independência das colônias francesas, como Guadalupe, Martinica e Guiana. Os morenistas vão alegar ainda a utilização de métodos burocráticos por parte do Grupo Lambert para impedir a discussão. A ruptura ocorre quando Moreno tenta abrir um escritório do PST, seu partido argentino, em Paris, e solicita 1.000 exemplares da edição número 13 da Correspondência Internacional, que era o órgão público do Comitê Internacional. Essa edição trazia o seu artigo demolidor acusando a OCI e Lambert de traição. Isso foi o fim do Comitê Internacional, Quarta Internacional. A minha conclusão é de que uma discussão profunda e provavelmente dura, levada até o fim, deve sempre ocorrer nesses casos. Feito isso, as organizações podem concluir, ou não, que os programas são divergentes e que não podem coexistir no âmbito de uma mesma organização. Mas e você, companheira, camarada, o que achou? Quem estava correto? Lambert ou Moreno? Se essas organizações ainda estivessem juntas no Brasil, estariam na corrente O Trabalho do PT, ou no PSTU, já que teriam sido expulsas como Convergência Socialista em 1992. Para quem quiser se aprofundar mais sobre as posições do Moreno podem ser encontradas no compilado Os Governos de Frente Popular na História, inclusive o livro A Traição da OCI.
traduzido e comercializado pela editora Sanderman. Fico por aqui, forte abraço, valeu!